Esses são, cada um dos principais demônios citados na Bíblia. 1. Satanás, o adversário. O nome vem do hebraico Satã, que significa simplesmente adversário ou acusador. Não é um nome próprio de origem, é uma função. E a primeira vez que essa função aparece com clareza no texto é no livro de Jó. Jó, capítulo 1. O cenário é o conselho celestial. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles está o Satã. Deus pergunta de onde ele vem. A resposta é direta: de percorrer a terra, de andar por ela de um lado para o outro. Versículos 6 e 7. Então Deus aponta Jó como exemplo de homem íntegro, e o adversário responde com uma pergunta: acaso Jó teme a Deus de graça? Jó, capítulo 1, versículo 9. O argumento é cirúrgico. Você protegeu esse homem, abençoou tudo que ele tem. Claro que ele te serve. Tire as bênçãos e verás o que acontece. Deus aceita o desafio com um limite claro. Jó perde tudo: filhos, propriedades, saúde. E não amaldiçoa a Deus. Mas a cena mais densa de toda a presença de Satanás no texto bíblico está em Mateus capítulo 4. Jesus acabou de ser batizado, ouviu a voz do Pai dizer que era o Filho amado, e foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias. 3 tentações. A primeira ataque é a fome. Se és filho de Deus, manda estas pedras virarem pão. A segunda usa a própria escritura distorcida. Se és filho de Deus, joga-te do alto do templo, porque os anjos te sustentarão. A terceira oferece todos os reinos do mundo. O preço, uma única prostração de adoração. Jesus respondeu às três com a palavra: vai-te, Satanás. E ele foi. Isso está em Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Jesus o chama de pai da mentira e homicida desde o princípio. João, capítulo 8, versículo 44. E de príncipe deste mundo. João, capítulo 12, versículo 31. O Apocalipse fecha o ciclo. Ele é lançado no lago de fogo. Capítulo 20, versículo 10. A função de adversário tem uma data de encerramento. 2. Beelzebu, o príncipe dos demônios. O nome tem raiz no Antigo Testamento. Baal-zebub era o deus dos filisteus em Ecrom, consultado pelo rei Acásias depois de uma queda grave. O profeta Elias interceptou os mensageiros no caminho com uma pergunta que o texto de 2 Reis repete 3 vezes para que não haja dúvida. É porque não há Deus em Israel que você vai consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? 2 Reis, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Acasias morreu conforme a profecia, mas o nome só ganhou peso total no Novo Testamento. Jesus havia curado um homem cego e mudo que estava endemoniado. A multidão se perguntava se ele seria o filho de Davi. Os fariseus, ao ouvirem, disseram: este não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mateus capítulo 12, versículo 24. A acusação era específica. Jesus usaria o poder do chefe dos demônios para fazer suas obras. Jesus respondeu com lógica: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. E como subsistirá o seu reino? Mateus capítulo 12, versículo 26. Depois foi mais direto ainda: se é pelo Espírito de Deus que expulsa demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 28. O nome Beelzebu, que os hebreus haviam transformado propositalmente de Senhor dos lugares altos para Senhor das moscas, tornou-se o título que os inimigos de Jesus usaram para desacreditá-lo. E Jesus usou esse mesmo título para provar que o reino das trevas estava sendo desmontado. 3. Legião. O nome de muitos. Este não tem nome individual. Tem um número. O homem vivia nos sepulcros da região dos Gerasenos. Ninguém conseguia dominá-lo. Tinham tentado acorrentá-lo várias vezes. Ele arrebentava as correntes. Dia e noite andava pelos túmulos e pelas colinas, gritando e se cortando com pedras. Marcos, capítulo 5, versículos 3 a 5. Quando viu Jesus à distância, correu e se prostrou. E gritou: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Marcos, capítulo 5, versículo 7. Jesus perguntou o nome. A resposta foi: Legião, porque somos muitos. Versículo 9. Uma legião romana era formada por cerca de 6.000 soldados. O texto não afirma esse número como quantidade exata de demônios. Mas quando os demônios pediram para entrar numa manada de porcos que estava nas proximidades, a manada tinha cerca de 2.000 animais. Todos se precipitaram no mar. Marcos capítulo 5, versículos 12 e 13. O homem ficou assentado, vestido e em perfeito juízo. Os que tinham cuidado dos porcos fugiram e contaram o que havia acontecido. O povo foi ver. E quando encontraram o homem em perfeito juízo, ficaram com medo. Versículo 15. Pediram a Jesus que fosse embora da região. O homem que tinha sido legião pediu para ir com ele. Jesus disse não. Mandou-o de volta para casa para contar o que o Senhor havia feito por ele. E foi aí que o texto encerra com uma frase que resume o que havia acontecido. Ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito por ele.
E todos ficavam maravilhados. Versículo 20. 4. Abadão, o destruidor. Este aparece no texto mais assustador de toda a Bíblia. Apocalipse, capítulo 9. João vê uma estrela caída do céu com a chave do poço do abismo. O abismo é aberto. Uma fumaça sobe como de uma grande fornalha e escurece o sol. Da fumaça saem gafanhotos sobre a terra com poder semelhante ao dos escorpiões. Versículos 1 a 3. Mas há um detalhe que muda tudo. Esses gafanhotos não atacam a vegetação. Atacam os homens que não têm o selo de Deus na testa. Versículo 4. O tormento dura 5 meses, e a dor é comparada à picada do escorpião. O texto diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Versículo 6. Esses gafanhotos têm rei. O texto diz o nome dele em hebraico e em grego. Em hebraico, Abadão. Em grego, Apolion. Ambos significam a mesma coisa. Destruidor. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. O nome Abadão aparece antes do Antigo Testamento, mas sem personificação. No livro de Jó, é usado para descrever o lugar dos mortos, o abismo da destruição. Jó, capítulo 26, versículo 6. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 11, Abadão e o Seol são mencionados juntos como lugares que estão sempre abertos diante de Deus. No Apocalipse, o nome deixa de ser um lugar e se torna uma entidade. O rei do abismo, o destruidor. 5. Azazel, a entidade do deserto. Este é o único da lista que aparece no Antigo Testamento, dentro de um ritual prescrito diretamente por Deus a Moisés. Levítico capítulo 16. O dia da expiação. Arão deveria tomar 2 bodes, lançar sorte sobre os dois, um para o Senhor, outro para Azazel. O bode do Senhor seria sacrificado como oferta pelo pecado. O bode de Azazel seria trazido vivo diante do Senhor. Arão confessaria sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel. E então o bode seria enviado ao deserto por um homem designado para isso. Versículos 8 a 10 e 21. O texto não explica quem ou o que é Azazel. Diz apenas que o bode carregaria sobre si todas as iniquidades do povo para uma terra solitária. A interpretação mais aceita entre estudiosos é que Azazel era o nome de uma entidade do deserto, possivelmente um ser demoníaco associado ao lugar inóspito fora do acampamento. O ritual não era um sacrifício a Azazel. Era um ato de rejeição. As iniquidades do povo eram mandadas de volta para o deserto, para a esfera de onde o mal vivia. O que o ritual revela não é adoração, é separação. Os pecados eram declarados sobre o bode, e o bode era afastado para sempre da comunidade para a terra de Azazel. Um ritual de exílio do mal. 6. Lilith, a criatura da noite, aparece uma única vez no texto bíblico. E mesmo assim, de forma que a maioria das traduções esconde. Isaías, capítulo 34. O profeta descreve a destruição de Edom. A terra será desolada, animais do deserto a habitarão, chacais, corujas, serpentes. E então o texto traz uma palavra que em hebraico é Lilith, versículo 14. A Bíblia Ave Maria traduz como criatura noturna. A King James inglesa usa Night Spectre, espectro noturno. Em Almeida usa fantasma noturno. Algumas traduções simplesmente escrevem coruja, mas o original hebraico é literalmente Lilith. Na tradição judaica, Lilith era uma entidade feminina que habitava os desertos e lugares abandonados. A raiz do nome vem da palavra hebraica para noite. Ela aparece nas tradições como uma criatura que atormenta, que pertence às margens, ao que foi rejeitado e esquecido. No contexto de Isaías 34, ela aparece como um dos sinais de que a terra de Edom foi entregue ao caos e ao abandono. Quando Lilith habita um lugar, é porque Deus o abandonou à desolação, uma linha, uma única menção direta, e o texto deixa claro que onde ela mora não há vida. 7. O espírito mau de Saul. Este não tem nome, mas tem uma das histórias mais perturbadoras de todo o Antigo Testamento. Saul havia sido o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, escolhido por Deus, e então desobedeceu. A sentença veio do próprio Samuel, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Primeiro, Samuel capítulo 15, versículo 23. E o texto diz que o Espírito do Senhor se apartou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Primeiro Samuel capítulo 16, versículo 14. O ponto que o texto deixa explícito é que esse espírito veio da parte do Senhor. Não é uma explicação de origem, é uma declaração de soberania. Mesmo os espíritos que atormentam estão sob o controle de Deus. Os servos de Saul sugeriram que um homem que tocasse harpa poderia aliviar o tormento. Alguém indicou Davi, filho de Jessé. Saul mandou chamá-lo. Davi tocava, e o espírito se afastava. Saul ficava aliviado. Versículos 16 a 23. Mas há um detalhe que torna esse episódio ainda mais pesado. O mesmo Saul, que encontrava alívio no toque de Davi, tentaria matá-lo 2 vezes com uma lança enquanto Davi tocava para ele. 1 Samuel capítulo 18, versículos 10 e 11. O espírito voltava, e quando voltava era Davi quem estava mais perto. 8. Belial, a personificação da perversidade.
Belial é diferente de todos os outros desta lista. No Antigo Testamento, não é um ser, é uma palavra. Em hebraico, Belial significa sem valor ou inútil, literalmente, sem proveito. E o texto usa essa palavra repetidamente para descrever pessoas que se tornaram um instrumento do mal. Os filhos de Eli, sacerdotes que corrompiam as ofertas e dormiam com mulheres à entrada do tabernáculo, são chamados de filhos de Belial. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Homens que adoravam outros deuses são chamados de filhos de Belial em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 13. Aqueles que acusaram Nabote falsamente para que Jezabel pudesse matá-lo são chamados de filhos de Belial. 1 Reis, capítulo 21, versículo 10. Não é um nome, é um estado. Mas, no Novo Testamento, o nome cruza a linha para uma personificação. Paulo escreve aos Coríntios: que comunhão tem Cristo com Belial? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Aqui Belial é colocado diretamente em oposição a Cristo, como se fosse uma entidade, como se o nome que havia descrito séculos de perversidade humana tivesse se tornado o nome daquele que estava por trás dela.